Olá, olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos aqui mais uma vez num novo episódio no nosso canal Nós da Diferença. E hoje eu tenho uma novidade para vocês, né? Além da nova etapa, os novos rumos aqui dos temas e assuntos do nosso programa, hoje nós estamos num local diferente. É isso aí, gente. Nós mudamos de casa. Nós, eu e a Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, que é o espaço onde a gente grava aqui o programa, né? Cedido gentilmente aqui, o espaço cedido gentilmente pelo Marcos Oliveira e a coordenadora de cursos aqui da SBPH, a Val. Mudaram de casa depois de tantos anos sediados numa mesma casa ali aqui, né, na zona leste de São Paulo. Mudamos de casa e agora estamos de casa nova, então aquelas características que eu sempre descrevi estão todas diferentes. E vamos lá, eu vou me autodescrever como sempre, que eu falo que como eu sou pessoa com deficiência visual e já enxerguei, né? Eu fico muito curiosa de saber como é o ambiente, como a pessoa que está falando está vestida. E aí, para que os meus colegas que tiverem a mesma curiosidade que eu não continuem curiosos, eu faço questão de todas as vezes me descrever e descrever aqui o ambiente onde a gente está. Então, hoje a nossa sala tem paredes, a minha lateral aqui tem uma parede com azulejos brancos, revestimento branco. Atrás de mim tem uma parede com revestimento de azulejo, né? Nas cores bege, verde, marrom. E um quadro, que depois eu descrevo o quadro para vocês continuarem descrevendo aí para mim como é esse quadro, falar sobre esse quadro, que é um quadro que já estava lá na outra sala e que trouxemos para cá, para essa sala, foi trazido, né? Eu estou sentada numa poltrona que está coberta com um tecido cor de laranja. Hoje eu estou vestida com uma blusa verde oliva, estou com o cabelo repartido no meio, meu cabelo tem luzes e está na altura dos ombros, aqui o comprimento do meu cabelo. Eu estou com no braço esquerdo eu tenho um relógio Braille. Esse relógio eu abro o vidrinho dele para ver as horas, de acordo com a posição dos ponteiros eu sei que horas são. Eu também na minha mão esquerda eu uso aqui a minha aliança, que eu sou casada, né? Estou com uma pulseirinha também aqui no meu braço direito, uma pulseira prateada, o meu relógio também é prateado. Estou com brincos e esses brincos têm umas argolas meio oval, né? Tem duas argolas cada brinco e uma argola dentro da outra. Então são argolas prateadas e eu estou com um óculos escuro preto, certo? A partir de hoje, né? A sequência dos temas do nosso programa. Vamos abordar temas variados, mas sempre tentando falar sobre as diferenças, sobre os diferentes, sobre nós e sobre nós. Nós, eu e vocês, e nós, as dificuldades e desafios que a gente encontra no nosso cotidiano, sejamos pessoas com ou sem deficiência, ok? Então hoje eu vim falar para vocês do primeiro, achei assim, o mais importante, o mais tocante tema na vida de uma pessoa com deficiência. É quando nós recebemos o diagnóstico, né? E reparem que diagnóstico tem nós.
Nós pessoas envolvidas no diagnóstico e nós que são as dificuldades e os desafios a partir de um diagnóstico de deficiência. E como sempre, eu vou buscar aí o significado das palavras, né? E diagnóstico é uma palavra de origem grega, tá? Que é diagnósticos, que vem do latim diagnostice, né? E ele quer dizer, o diagnóstico, segundo o dicionário, ele pode ser um substantivo e um adjetivo. Quando ele é substantivo, é um substantivo masculino, que significa o conjunto de elementos que podem determinar ou caracterizar uma espécie, uma doença ou uma situação. Quando nós falamos do diagnóstico como adjetivo, nós estamos nos referindo à diagnose. E diagnose é uma palavra grega que vem do latim, que vem o gnose, que é uma palavra que vem do latim, que quer dizer conhecimento. Então, o diagnóstico enquanto adjetivo, ele tem a função de conhecer e descrever, né, os detalhes dos sinais e sintomas detalhes dos sinais, sintomas e características de uma espécie, doença ou situação. Bom, o que eu quero com toda essa explicação do dicionário, né, que às vezes é complexo até para eu repassar aqui para vocês, é que é muito importante a gente ter o conhecimento, saber de um diagnóstico, mas nós precisamos saber o que fazer com esse diagnóstico. É preciso sim, ficar complicado a gente não saber o que está acontecendo com a gente, mas a gente precisa muito saber, a partir de conhecer, tomar o conhecimento do que está acontecendo, do diagnóstico, né? A gente precisa ter mais informações, e essas informações se referem ao passado, né, o histórico, como que nós chegamos naquela situação, né, ou como era a espécie no passado, como ela foi evoluindo, né, e sabermos, acima de tudo, aquilo que também se fala uma palavra de origem grega, que é o prognóstico. E o que é prognóstico, né? O prognóstico é sabermos quais as consequências e sequelas que estão acontecendo em relação àquele objeto estudado. Eu lembro que quando meu pai esteve doente, numa das internações, o médico do pronto-socorro me perguntou se eu sabia qual era o prognóstico da doença do meu pai. Meu pai tinha um câncer no pulmão esquerdo, né? E eu falei que não, que o médico oncologista não tinha passado nenhuma informação. E eu nem perguntei isso na época, não, acho que a gente estava tão assim, a família, nós todos estávamos tão chocados com a situação repentina, com os sintomas do meu pai, com as crises, etc. Eu nunca perguntei sobre isso, me aprofundei sobre o tal do prognóstico, que são as sequelas e consequências no caso da doença do meu pai, né? E eu lembro que eu vi aquele médico naquela noite, passando para o médico da UTI, o caso do meu pai, e ele usou novamente essa bendita dessa palavra, prognóstico.
Aí ele falou, ele é um senhor de 89 anos, com essas e essas características, esses e esses sintomas, e a família não sabe nada sobre o prognóstico da doença. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça, né? O que é prognóstico? Mas na época nem me atentei em pesquisar na internet o que significava. E agora, vindo estudar o tema diagnóstico para o nosso canal, né? Para o Nós da Diferença, eu vim a descobrir o que é o prognóstico, que é sabermos, conhecermos, podermos nos programar a partir do diagnóstico o que pode vir a acontecer no futuro, o que pode vir a acontecer posteriormente com relação à situação, ao objeto estudado. No caso aqui do meu pai, né, com relação à evolução da doença, ou quais outras consequências ou sequelas essa doença poderia ou pode trazer, né? Então, lá em 1972, no Hospital Cruz Azul, quando eu estava lá, meus pais estavam conversando lá com o Dr. Guido, né? E ele deu o diagnóstico. Ela tem catarata congênita. Aí ele falou, ela já perdeu o olho direito e está perdendo o olho esquerdo. Diagnóstico. Ela vai ficar cega. Diagnóstico. E aí ele fala, os senhores vão ter que procurar uma escola para alunos cegos. Esse é o prognóstico, né? O que fazermos com aquele diagnóstico? Precisamos sim saber que temos um desafio, temos uma situação a ser trabalhada. E temos que saber, a partir de definir qual é essa situação, a gente tem que saber o que fazer com ela. Porque não podemos congelar, não podemos determinada situação, não podemos reverter, não podemos voltar ao que era antes. Então eu lembro que uma certa vez uma paciente falou assim, o médico falou que eu precisava procurar um acompanhamento psicológico porque eu sou bipolar. Você acha que eu sou bipolar? A pergunta final foi essa, né? Você acha que eu sou bipolar? Aí pensei eu, né? Assim, o que adianta a gente dar um diagnóstico? Você é bipolar, e daí o que você faz com isso? Né? Com todas essas nomenclaturas. O importante é sabermos o que fazer. Então, o Dr. Guido deu um start, deu um começo ali. Bom, ela vai ficar cega, isso não é possível alterar. Então, os senhores vão procurar jeitos de lidarem com a cegueira dela, que é procurando, como eu era criança, 5 anos de idade, procurando uma escola para crianças cegas, né? Então, assim, o objetivo do diagnóstico, seja ele qual for, não é simplesmente colocar a gente dentro de um quadrado, colocar a gente dentro de uma estante, como a gente tem as gôndolas lá do supermercado. Essa aqui é a gôndola do arroz, essa é a gôndola do café, aquela lá é a gôndola dos produtos de limpeza. Não é só colocar a gente em caixinhas, mas dar utilidade para esse diagnóstico, para essa caracterização. Então, por exemplo, eu vou numa loja de roupas e eu estou procurando blusas de lã, né? Blusas de frio. Com qual objetivo? Então, é importante que tenha lá uma estante, uma vitrine, uma arara, só com roupas de lã, blusas de lã. Porque eu quero blusas, eu não quero calças, eu não quero meias. Eu quero blusas. Com qual objetivo? Eu vou lá ver se tem o meu tamanho, ver se tem a cor que me agrada. Então estão todos lá reunidos para eu poder escolher, né?
Mas isso também não é possível entre seres humanos, né? A gente tem que estar sempre todo mundo junto e misturado, mas temos que ter condições para nos envolvermos. Então eu acho assim, o diagnóstico, e é muito importante a gente saber qual é o diagnóstico para podermos definir o que fazer com ele e como trabalhar, né? Então, existem alguns tipos de diagnóstico, né? O diagnóstico escolar. Para que a gente faz um diagnóstico escolar? Qual é o objetivo do diagnóstico escolar? A gente saber o nível de conhecimento, a quantidade, o grau de conhecimento do aluno, né? Então, inclusive na escola, na educação, esse diagnóstico, na verdade, o termo utilizado não é diagnóstico, e sim sondagem. A gente faz uma sondagem para saber o que o aluno já aprendeu e o quanto ele já aprendeu a respeito de alguma coisa, para sabermos se a gente tem que começar ou retomar ou reiniciar ou dar continuidade, né, de algum assunto, algum tema escolar, algum tema da educação, tá? Existem também um outro tipo de diagnóstico, né, que é o diagnóstico ambiental, né? O diagnóstico ambiental, ele tem o objetivo principal é conhecer como está o meio ambiente de uma determinada região. Com qual objetivo? Saber quais os impactos da urbanização e da industrialização sobre aquele meio ambiente da região. Para quê? Para que a gente saiba se ele está sendo destruído, se ele está sendo modificado, se está tendo uma quebra de cadeia alimentar, né? Para quê? Para a gente modificar atitudes e ações para preservar o meio ambiente tão necessário à sobrevivência da raça humana, né? Então, outro tipo de diagnóstico conhecido, né, é o diagnóstico organizacional ou diagnóstico empresarial. Para que se faz um diagnóstico empresarial, né? Com que objetivo? A gente faz para conhecer o nível de satisfação dos usuários e o nível de insatisfação e qualificação dos funcionários e trabalhadores de uma empresa e dos colaboradores de uma empresa. Para que a gente verifica isso? Pra gente, e eu acho muito legal essa palavra, né? O objetivo do diagnóstico empresarial ou organizacional é fazer um planejamento ou replanejamento necessário. Aí a palavra replanejar, né? A gente poder em cima da realidade do que a gente já tem, a gente modificar a forma de atuar, a forma de agir. É isso que é replanejar, né? Outro diagnóstico muito importante é o diagnóstico social, né? Recentemente a gente teve aí a edição do censo demográfico, né? Que era para ter sido feito em 2020 e por conta da pandemia não pôde ser feito. Qual o objetivo do censo demográfico? E o censo é um diagnóstico social, né? Muito grande, muito importante. Para quê? Para a gente conhecer a realidade de um grupo de pessoas, conhecer a realidade como ela vive e saber das suas necessidades. Então, para quê? Com que objetivo a gente conhece a realidade e a necessidade de um grupo? É para justamente modificar e melhorar aquela situação, para que a gente tenha melhores condições de vida, de sobrevivência e de desenvolvimento, né?
Então, existem vários tipos de diagnósticos, esses foram só alguns que eu citei. Com que objetivo, né? Da gente saber o quanto é importante e necessário, sim, termos um diagnóstico, termos uma definição, uma caracterização de uma situação, né? Ou de uma doença. Na verdade, a gente precisa ter o diagnóstico, não é relativo só à área médica, só à doença, mas como eu falei, o diagnóstico escolar, o diagnóstico social, né? O que é o objetivo? Da gente promover qualidade de vida para qualquer uma das pessoas, né? Então, e provar que a gente pode, a partir de um diagnóstico, que nada mais é do que o conhecimento de uma situação, a definição de uma situação, mas a gente primeiro saber o histórico, descobrir o histórico, por que chegamos naquela situação e prevenir que outras pessoas cheguem na mesma situação, caso seja uma situação desagradável, ou proporcionarmos que outras pessoas cheguem na mesma situação, caso seja uma situação agradável. E que é o histórico aí, né, de como chegamos lá. E a partir do diagnóstico, a gente poder fazer o prognóstico, quer dizer o quê? Prever o futuro daquela situação, como ela pode se desenrolar, quais são as consequências, quais são as sequelas daquela situação. E hoje eu tô com a minha velinha verde aqui na minha mão, e verde quer dizer saúde, né? Popularmente a gente fala que é esperança, na cromoterapia é a cor da saúde, e hoje eu tô com dois verdes aqui, né? O verde da minha vela, que é um verde claro, e o verde da minha blusa, que é um verde oliva, que é um pouco mais escuro. E assim, para quê? Para falar que o quanto o diagnóstico é importante e o quanto ele pode ser transformador. E eu quero pedir para você não ter medo do diagnóstico. Eu não quero que o diagnóstico sirva para você como um empecilho ou como uma coisa que te paralise, te engesse, simplesmente te coloque dentro de uma caixa, como no supermercado lá tem lá as gôndolas do refrigerante, as gôndolas do sabão em pó, ou como uma loja tem as vitrines de sapatos ou as araras com roupas com calça jeans. Não é somente para te classificar e te colocar numa posição, mas para que você possa perceber que através do diagnóstico você tem outras possibilidades, você tem condições de continuar de uma outra forma, mas que tudo é possível, e que essa vela, já que a função dela é iluminar, e especificamente essa velinha que está aqui na minha mão, que é um nó, ela não só ilumina, mas ela também perfuma, né? Que fique marcado na sua vida, que os nós do diagnóstico sirva para que você continue a vida escolhendo e tendo a possibilidade de ver a vida com outros olhos. Saber que ser diferente é possível, é ser único, e é tão importante como qualquer outro nó da vida, e os nós produtivos que fazem o barco à vela se movimentar sempre em frente, o nó do macramê que faz com que a gente possa construir aí um tapete, uma cortina, um chinelo ou um suporte de vaso, o mesmo nó que amarra lá o anzol na vara de pescar e possibilita que o pescador consiga se sustentar, ou um pescador aí consiga se divertir, ter o seu lazer, né? E se você esteve comigo até agora, é porque você achou interessante o que eu estou falando, e eu já vou te dar a dica, ó. Quem não enxerga, o pessoal que é deficiente visual, rola aí abaixo do vídeo que vai estar escrito a palavra gostei. Clique em cima do gostei e faz o seu comentário. Você gostou? O que você achou? Mudou alguma coisa? Teve algum diagnóstico na sua vida que foi importante?
e que fez com que você olhasse a vida com outro olhar? Conta aí pra mim nos comentários. Compartilhe se você achou que o que eu falei aqui é importante para alguém da sua família, para alguém do seu grupo de amigos, do seu grupo de relacionamento ouvir, façam eles ouvirem e assistirem o nosso canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Depois que você se inscrever, ative o sininho aí, ative as notificações, para que toda vez que tiver postagem nova, você seja avisado, o YouTube te avisa que tem postagem nova. O nosso canal tem essa sequência de vídeos indo todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, né? E esporadicamente tem algumas homenagens aí, algumas datas comemorativas que eu gosto de fazer homenagem às pessoas importantes aí, que passaram pela minha vida, que estão na minha vida até hoje. E com esse diagnóstico, eu deixo aqui para vocês o meu boa noite. E eu falo isso porque eu sei que tem muita gente fora do Brasil. Eu tenho certeza de 3 pessoas que estão assistindo fora do Brasil, né? Que é a Sofia lá na Austrália, a Adília em Portugal e uma outra colega nos Estados Unidos, né? E então às vezes tem horários diferentes, então boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde e até semana que vem, juntos aqui, nós da diferença. Até semana que vem.